E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, eu vou deixar mais uma aula aqui do nosso Luz Câmera Edição. Esta é apenas uma das 15 aulas já disponíveis para quem está inscrito aqui no nosso curso, pessoal. Basta vocês acessarem aqui embaixo, se inscreverem, o curso é 100% completo e 100% gratuito. Se inscrevendo, vocês têm a nossa agenda de lives. Na nossa aula passada, a gente falou sobre técnica e equipamento fotográfico. E na nossa próxima live, pessoal, a gente vai falar sobre luz e composição. Então assistam lá o curso, anotem e tragam as dúvidas de vocês, porque as nossas aulas ao vivo servem justamente para a gente conseguir tirar as dúvidas. Gostaria de lembrar também, pessoal, que estamos com 7 dias completamente gratuitos lá dentro do Photoflix. Confere também aqui embaixo. Deixo vocês aqui com mais uma aula do curso e a gente se vê nas lives. Beijão para vocês, tchau, tchau! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, a partir de agora, pessoal, eu vou pegar vocês pela mão e a gente vai começar a atravessar essa ponte. Essa ponte aqui, que metaforicamente representa aí o trajeto de vocês na fotografia. Vejam que a gente tem uma névoa aqui no fundo e passando essa névoa aqui, pessoal, vocês vão ver que um universo de possibilidades vai se abrir para vocês aqui dentro da fotografia. Eu quero mostrar um pouquinho do meu fluxo, da forma como eu penso a minha composição quando eu vou fotografar, a forma como eu penso a minha câmera na hora que eu vou fotografar, o meu processo final, que é trazer aqui para dentro do Lightroom, que é o quarto claro. Antes a gente tinha o Darkroom lá na era analógica, agora a gente já tem o nosso Lightroom. Então, se vocês já baixaram o software de edição, se vocês já deram uma espiadinha lá dentro do curso do Photoflix de Lightroom, vocês já sabem como chegaram todas essas fotos aqui, como elas já estão organizadinhas aqui na minha vida fotográfica lá dentro do curso. Eu mostro também essa organização, é muito interessante a gente ter a nossa vida fotográfica organizada, porque a gente vai lidar não somente com as nossas fotos, pessoal, a gente vai lidar com fotos de clientes, fotos de muitas pessoas, fotos que são especiais para a gente. Então é muito importante que a gente organize a nossa vida fotográfica, que a gente tenha um backup da nossa vida fotográfica, que seja fácil nos acharmos dentro dessa organização, e tudo isso também faz parte desse processo que é organizar o hobby de vocês, elevar esse hobby a um outro nível, pensar na fotografia profissionalmente, que é algo que vocês podem começar a vislumbrar aqui dentro, a partir mesmo aqui deste curso. E a gente vai ter muitas coisas para falar sobre essa pequena sessão aqui que eu fiz com a Laís, aqui na ponte 25 de abril em Lisboa. A gente trabalhou com uma lente zoom e é muito legal que trabalhar com essa lente zoom nos dá as possibilidades de entender um pouquinho melhor essa questão das milimetragens, que eu já dizia para vocês lá como escolher a lente. É muito interessante a gente perceber na nossa própria experiência o que lentes diferentes fazem. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. A gente vai entender a diferença do grande angular, da normalidade e do telefoto, já que a gente trabalhou aqui com uma 24-105. Não passei de 70 milímetros nessas fotos, propositadamente para que vocês tenham a experiência dos 18-55. Lá dentro das câmeras de entrada do APS-C, o 18-55 equivale aproximadamente ao range do 24-70. Trabalhei aqui também, pessoal, com uma grande abertura, até mesmo porque eu queria toda essa cena em foco, mas não só por isso, para que vocês pudessem também produzir com o equipamento de vocês que de repente não tem uma grande abertura as fotos que a gente produziu. Enfim, a gente tem muita coisa aqui para falar. Eu acho que mostrar esse fluxo é a melhor forma de dar esse start aí na vida fotográfica de vocês. Espero que vocês fiquem tão empolgados aí quanto eu estou para a gente conversar sobre essas fotos juntos. Enfim, vamos então começar pelo princípio, pessoal. A gente dizia
que a maioria dos fotógrafos domina a técnica fotográfica, já domina o seu equipamento, já tem a lente certa para fazer, mas eu vou dizer para vocês que a partir daqui, pessoal, é um pequeno grupo de fotógrafos que vai ter toda a consciência desses elementos que eu vou trazer aqui para vocês, e é justamente por isso, fazendo um jabá proposital aqui da minha plataforma lá do Photoflix, que a gente cruza essa ponte lá dentro do Photoflix, trabalhando os conceitos da fotografia, trabalhando a questão da importância da luz, a gente entender a luz da nossa alocação, a luz que a gente tem disponível, quando a gente precisa utilizar um flash, depois a gente poder editar isso de uma maneira muito profissional. A gente faz esse percurso lá dentro do Photoflix e é isso que diferencia aí os homens e os meninos, as mulheres e as meninas dentro da fotografia, é a gente dominar a questão da luz, a questão da edição, e se a gente começa a ter consciência compositiva, vocês vão ir muito longe. E é apresentar este panorama com bastante profundidade que eu me proponho nesse ponto crucial aqui desse nosso curso. Estou começando e agora, porque vocês já vão começar a partir da metade da ponte. Tá legal, povo? Tá lindo aqui, adorei esse enquadramento aqui, mas seria muito legal aqui se pra gente fazer essa direção aqui, amor. Olha só, o sol está de lá, tá? Então a luz está vindo daquela direção para cá. Então é muito legal que tu te vire pro sol, fica viradinha pro sol. Ah, assim é lindo que fica o teu rosto também, mas eu gostaria de fazer uma foto contigo viradinha, como se tu estivesse meditando aqui assim, sentada aí, senta aí, mas com o rosto todo virado. Isso, todo virado aí, porque daí eu posso pegar aqui, olha, aqui assim, eu tenho luz no teu rosto, que é onde importa, faz todo sentido nessa composição aqui que eu quero fazer, porque vai ficar a linha da ponte, tu vai ficar aqui. É legal que tem um fog aqui atrás da ponte, então essa parte que tem um fog aqui é muito legal porque não mostra o outro lado da ponte. Tá ótimo assim. Vou fazer a foto aqui. Bom, então a gente vai começar aqui, pessoal. Antes de pensar no nosso equipamento, nas configurações que a gente utilizou, eu quero começar aqui com essa foto aqui da sessão, para a gente entender uma coisa muito importante, pessoal. A minha escolha de locação, ela se dá basicamente pela luz disponível naquele local. Se eu não tenho a luz disponível naquele local, eu tenho duas opções. Uma delas, ou eu crio essa minha luz artificialmente utilizando um flash, ou eu escolho uma outra hora para fotografar. Particularmente eu prefiro fotografar do outro lado da ponte. Eu acho que tem elementos que ficam mais poderosos ali dentro da composição. Só que o que acontece aqui na ponte 25 de abril, pessoal, é que aqui, por exemplo, a gente está mais ou menos, seria no Brasil aí um equivalente, umas 9, 10 horas da manhã, e o nosso sol está deste lado aqui. Mas seria muito legal aqui se pra gente fazer essa direção aqui, amor. Olha só, o sol está de lá, tá? Então a luz está vindo daquela direção para cá. Então é muito legal que tu te vire pro sol, fica viradinha pro sol. Ah, assim é lindo que fica o teu rosto também. Ou seja, o que significa? Significa que o meu sol, pessoal, é como se eu estivesse no estúdio pensando. Eu sempre penso na minha fotografia como se eu estivesse no estúdio. Se eu quisesse fotografar a Laís aqui, por exemplo, eu colocaria uma luz aqui no estúdio e pediria para ela olhar para a luz. A ponte, olhem só, olhem como o sol aqui está iluminando a ponte. Ó. A luz do sol vem e ela bate aqui nessa parte da ponte. A outra parte ali da ponte está escura. O que significa isso, pessoal? Significa que se eu quero iluminar este meu sujeito
e eu quero iluminar essa ponte, esses dois elementos são importantes ali para a minha composição, e eu não quero criar um efeito de, por exemplo, contraluz, não existe nesta locação outro lugar para se fotografar a não ser deste lado da ponte. Porque senão o que vai acontecer, vejam só, a gente está mais ou menos no mesmo horário, vejam o que acontece se eu vou para o outro lado da ponte. Eu vou construir outro tipo de fotografia aqui do outro lado da ponte, porque o sol está deste lado aqui, pessoal, ou seja, toda essa parte aqui da ponte está escura, não tem luz disponível. Então, ou eu vou trabalhar com um contraluz, trabalhar com uma silhueta ou alguma coisa parecida com isso, ou eu estou no local errado para fotografar. Então, a gente começa a nossa sessão deste lado aqui, justamente porque a gente vai compor, e esse é o primeiro elemento compositivo que eu trago para vocês, somos bichinhos da luz ali na fotografia. Se eu não estou com o flash aqui do meu lado, o que eu tenho que fazer é me guiar pela luz. Nossa, César, eu queria muito fazer essa foto aqui, eu vi que tu tem uma foto, até mostro para vocês aqui uma foto. Percebam aqui, esta é mais ou menos o mesmo local, naquele momento eu estou fotografando daqui, mas vejam só, se eu quero essa ponte completamente iluminada e eu quero fotografar neste horário aqui, pessoal, que eu fiz aquela foto, que no meu Instagram ali acho que foi uma das fotos mais curtidas aí dos últimos tempos, se eu quero produzir esta foto aqui, pessoal, eu estou no horário errado para fotografar. Eu tenho que fotografar às 4, 5 horas da tarde, que é quando o sol faz a volta, vem para este outro lado aqui da ponte 25 de abril e ele ilumina este outro lado aqui da ponte. Então, neste momento, às 10 horas da manhã, a gente tem que fotografar do outro lado da ponte. E é muito interessante que a gente entenda isso, pessoal, porque não adianta vocês pensarem assim, tem um parque lindo perto da minha casa, onde vai ter fotos maravilhosas e tudo mais. Se vocês estiverem nesse parque na hora errada, as fotos de vocês não irão funcionar, pessoal. Então é muito importante que vocês conheçam a locação onde vocês vão fotografar para que vocês saibam o melhor momento do dia para aquilo que vocês estão querendo fotografar. Outra coisa também, como eu mostro aqui no nosso VT, vejam só, a Laís ela estava se posicionando de forma equivocada, ela estava se posicionando completamente virada para mim, ou virada lá para a ponte, mas a questão é a seguinte, eu precisava que o sol entrasse, vejam só, aqui a gente está com uma luz quase de 45 graus aqui, então a Laís ela não pode estar, bom, se ela está virada para o outro lado, eu não enxergo o rosto dela, que é um problema, mas se ela está virada completamente para mim, não ilumina ali o rosto da Laís. Então foi preciso que eu posicionasse a Laís aqui de frente para a gente fazer essa foto. Aqui assim, eu tenho luz no teu rosto, que é onde importa. Essa aqui é a minha foto campeã aqui dessa sessão, por outras razões que depois eu vou falar para vocês, mas vejam só que interessante aqui. O mais interessante aqui do meu sujeito, como qualquer sujeito, que é o rosto, ele está completamente iluminado. Aqui a gente tem o rosto, a gente tem esse verde que vai ser importante também aqui para a nossa composição, isso aqui está iluminado. Então eu preciso posicionar o meu sujeito em direção ao sol. César, se tu quisesse fazer uma foto mais frontal da Laís, bom, daí eu tenho que vir mais aqui, eu vou perder a ponte, porém eu vou ter a Laís com o rosto iluminado, que é muito importante quando a gente tem um sujeito na foto, e aqui já é o segundo elemento compositivo, a gente já está saindo aqui da composição pela luz, mas ainda falando sobre ela. Quando a gente tem um sujeito na foto, quando a gente tem uma pessoa na foto, pessoal, isso se transforma no que a gente chama um motivo. O motivo é aquilo que tu olha para a foto e tu já percebe como elemento de destaque.
Neste nosso caso aqui, a gente tem dois motivos. A gente tem a Laís e a gente tem a ponte 25 de abril. Nesse caso aqui, pessoal, estes dois elementos aqui, eles precisam ou estarem iluminados ou, como é o caso aqui, estar em uma posição de contraste. Aqui a gente fez o contrário, a gente destacou de uma outra forma. A gente tem a foto toda clara e os elementos, eles estão escuros. Vejam só, se eu coloco isso aqui num preto e branco, a gente tem uma foto praticamente pronta aqui num contraluz, que funciona muito bem esse efeito da silhueta quando a gente tem os elementos bastante marcados, mas se a gente tem esses sujeitos aqui, ou a gente precisa iluminá-los, ou se a gente vai fazer o contraluz, a gente precisa destacá-los em alguma relação de contraste aqui com os elementos para trazer isso bastante destacado. Então, essa é a primeira coisa que faz vocês darem uns passinhos aqui nessa ponte da fotografia, que é entender, pessoal, que a gente depende dessa luz para se fotografar. Toda vez que eu passo por um local e eu vejo uma luz bonita, eu vejo uma cena bem iluminada, eu coloco um sujeito, esse sujeito ele fica bem iluminado, não necessariamente diretamente pelo sol, às vezes está batendo a luz num prédio e está voltando nesse sujeito, às vezes o chão é bastante claro e traz um rebatimento bonito. Para mim, pessoal, o primeiro elemento compositivo é a luz. Não interessa o quão bonito é o local, eu sei que se eu não tiver a luz que eu preciso, eu não vou conseguir fazer uma grande foto. E se eu preciso fotografar naquele local, é importante que eu leve o meu arsenal de flash, e a gente tem dentro lá do Photoflix, como por exemplo, fazer um ensaio à luz do dia utilizando flash, porque a gente vai precisar de luz. Tá legal? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula aqui, a composição a partir da luz, e a partir da nossa próxima aula a gente vai ver como a gente vai dominar a luz para fotografar a nossa cena, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau!